Então vamos partir para o próximo painel, um painel muito importante agora para nós. O painel se chama O BIM como um caminho para a sustentabilidade dos projetos. Os palestrantes serão Rodrigo Kirish, que é o presidente do BIM Fórum Brasil. Ilso José de Oliveira, que é vice-presidente de Obras Industriais e Corporativas da CEBIC. Tiago Melo, diretor de Negócios e Operações da Reta Engenharia. E, por fim, Cláudio Teitenbaum, que é presidente do Sinuscom do Rio Grande do Sul. Temos também o Túlio Duarte, que é gerente de novos negócios da Reta Engenharia. E o Lucas Fukuda, que é arquiteto e BIM Manager da Reta Engenharia. Bem, uma boa tarde a todos. Eu queria, antes de iniciar, pedir só para rodar rapidinho aqui o vídeo da Comissão de Obras Industriais, que é a comissão da CEBIC que está coordenando esse painel. Por favor. Fundada em 1957 no Rio de Janeiro, a CEBIC foi constituída para representar a indústria brasileira da construção nacional e internacionalmente em defesa do setor e integração de toda a sua cadeia produtiva. Atualmente sediada em Brasília, a CEBIC congrega sindicatos e associações patronais do segmento, englobando todas as 27 unidades da federação, com mais de 70 mil empresas filiadas. A CEBIC atua ainda através de suas 9 comissões técnicas. Uma delas é a Comissão de Obras Industriais e Corporativas, a COIC, que foi criada em 2019 com a missão de elevar o nível de sucesso dos projetos no segmento de obras industriais e corporativas. Por meio de um comitê de inteligência estratégica, a COIC aborda as demandas do segmento, propondo melhorias e soluções de curto e longo prazo. A COIC compartilha ainda conhecimento, boas práticas e contribui para o aumento do sucesso dos projetos no setor, promovendo a gestão compartilhada como uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios atuais. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente evento. Bom, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem conosco aqui no 100º ENIC, especialmente nesse painel da COIC, que é o primeiro painel de 4 painéis que a Comissão de Obras Industriais e Corporativas está trazendo para o 100º ENIC. Então, muito obrigado. Eu tenho comigo hoje aqui o Cláudio, que é presidente do Sinuscom Rio Grande do Sul, que vai colaborar e me ajudar aqui na condução do painel. Eu tenho o Rodrigo, que é presidente da BIM Fórum Brasil, que está nos dando a honra de participar conosco desse painel. Tenho aqui a Reta Engenharia, representada pelo Tiago, o Túlio, o Fukuda. Agradeço a parceria da Reta em trazer esse case para nós. O nosso painel hoje ele vai tratar de um tema que é muito importante na engenharia e principalmente para se cumprir a missão da Comissão de Obras Industriais e Corporativas, que foi criada, como vocês viram no vídeo, há 5 anos, quase 6 anos, com a missão de elevar o nível de sucesso nos projetos implantados no país. E, para se elevar o nível de sucesso,
Então, nós estamos falando de aprimorar a gestão, aprimorar a qualidade da gestão, aprimorar o nível de maturidade das empresas que atuam no segmento. E, para isso, não existe, vamos dizer assim, nada, talvez, atualmente, mais importante, no nosso ponto de vista, do que o BIM. Então, nós estamos trazendo hoje aqui esse painel, que é o BIM como caminho para a sustentabilidade dos projetos. Então, antes de iniciar, eu vou pedir ao Cláudio que dê as boas-vindas a vocês também. Bom, boa tarde a todos. Ilson, obrigado pelo convite. O BIM, ele veio para ficar, né, já há alguns anos, acho que aproximadamente 10 anos aí que se começou a trabalhar mais forte em BIM. Começou-se essa transição. Num primeiro momento, as empresas erroneamente viam o BIM quase como uma forma de enxergar os projetos em 3D, simplesmente, e não da aplicação toda, né, da potencialidade disso. E eu vejo que a própria CEBIC, já naquela época, começou a trabalhar em publicações acerca do BIM, treinamentos. Sindicatos afiliados à CEBIC começaram a investir nisso. A gente mesmo, como Sinduscom RS, através da nossa Comate, criou o Fórum BIM, né, então, onde as empresas começaram a trocar informações e entendemos que, assim como se passou daquela transição do papel manteiga e do papel vegetal para o AutoCAD e similares, hoje essa transição de trabalhar com o BIM e utilizar o BIM para o orçamento, para o planejamento, para a parametrização da obra, para a própria capacitação dos diferentes projetistas, para a compatibilização de projetos. Eu entendo que para a própria sustentabilidade, e depois para a operação e manutenção. A gente mesmo gerenciou um empreendimento para Steel há alguns anos atrás, onde além da obra toda ter sido feita dentro da metodologia, toda a operação e manutenção desse R&D Center que foi feito para eles é operada, né, de acordo com o que foi projetado. Então, como isso é importante quando utiliza isso para aumentar a produtividade e para ter assertividade depois na forma de conduzir o empreendimento concluído e até na forma como a gente entrega depois isso, né? Então, enfim, entendemos que veio para ficar e hoje a gente tem especialistas que vão tratar do tema aí com uma profundidade maior. Boas-vindas a todos, obrigado pela presença. Eu acho que agora efetivamente começamos o painel, né, Ilson? Ok. Bom, vamos em frente, então. Antes de passar aqui para a Reta Engenharia, que vai trazer para nós um case, aliás, 2 cases com a utilização de BIM, nós sempre entendemos que é muito importante que a gente discuta também a evolução, discuta também a importância da engenharia, a importância da gestão, focando em cases reais, porque isso nos dá uma maior visibilidade. E, antes disso, eu queria, finalmente, aqui agradecer a equipe da CEBIC, que nos apoiou e conseguiu montar esse ENIC, esse 100º ENIC, de uma forma extraordinária. Agradecer ao Nicolas, que é o gestor de projeto da COIC, que nos ajudou a viabilizar não só esse painel, mas todos os outros painéis que nós estaremos levando para o público nesses dias aqui, hoje, amanhã e sexta-feira. Então, vou passar para a Reta Engenharia, que vai trazer aqui para nós os cases. Está com você, Tiago. Mais uma vez, obrigado. A paixão pela engenharia está em nossa essência. Desde 1995, existimos para ser o melhor caminho entre a idealização e a realização de um empreendimento. Uma gestão de projetos eficaz que prima pela qualidade, segurança e rigor técnico, com atenção aos detalhes e foco na otimização dos recursos. Ética, inovação e a certeza de que sempre é possível fazer melhor. Muito prazer, nós somos a Reta Engenharia, uma empresa que atua em todo o Brasil e é referência em obras industriais e corporativas. Nossos trabalhos são ancorados em princípios sólidos e processos bem estruturados,
Atuamos em todo o ciclo de implantação do projeto, desde os estudos técnicos e financeiros para diagnóstico de maturidade e viabilidade, até o planejamento e a gestão executiva das obras. Nosso time é o nosso maior patrimônio. Contamos com profissionais capacitados e investimos em treinamento e ensino continuado para oferecer as melhores ferramentas e soluções disponíveis no mercado. Reconhecemos e respeitamos o valor da engenharia, colocando em prática a cultura da gestão compartilhada. Por isso, as decisões são tomadas sempre em benefício do projeto. Nossa equipe está ainda preparada para oferecer total apoio em eventuais pendências contratuais e identificar as lições aprendidas a cada novo desafio. Nossa empresa é certificada segundo os parâmetros internacionais em qualidade, gestão ambiental, segurança da informação, segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social, além de possuir o selo GPTW, sendo reconhecida como um ótimo lugar para trabalhar pelos seus próprios funcionários. Assim, ao longo de sua história, a Reta Engenharia conquistou mais do que contratos. Conquistou a confiança e o respeito do mercado e de seus clientes. Reta Engenharia. Engenharia com eficácia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tiago, eu sou diretor de negócios e operações da Reta. Antes de iniciar, queria agradecer a CEBIC pelo convite, na pessoa do Wilson, parabenizá-los pela organização do 100º ENIC, algo tão relevante para o nosso setor. Também é uma alegria muito grande participar da mesa com grandes referências do nosso setor. Rodrigo, Cláudio, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A gente ficou muito feliz com o convite. Vamos falar de 2 cases. Um deles adotando o BIM para melhoria da construtibilidade de um projeto bem complexo no centro de uma capital de estado. Acho que o BIM foi fundamental para que a gente enxergasse muito bem como fazer o plano de ataque da obra e trazer benefícios relevantes para o CAPEX. E a gente vai falar também de inteligência artificial como vetor de redução de gás e efeito de estufa nas soluções de engenharia. São 2 cases bem interessantes. Assim como o Rodrigo vem fazendo um trabalho aí tão expressivo no BIM, a Reta acredita em BIM desde mais de 10 anos atrás, e eu tenho certeza que é algo sem volta. Então, eu acho que eu convido a todos que ainda tem alguma dúvida a adotar, porque faz todo sentido para o nosso setor, e vocês viram que um dos pilares da nossa cultura é gestão compartilhada, e nada fomenta mais a gestão compartilhada do que o BIM. Então, eu acho fundamental que nós sejamos indutores do uso dessa metodologia. Então, para que a gente não perca tempo, eu vou passar para o time nosso de engenharia aqui, especialmente o time que implanta o BIM dentro da Reta, o Túlio e o Fukuda, para que eles falem para vocês e a gente discuta depois um pouco mais de detalhes sobre as soluções que a gente adotou nesses 2 projetos tão relevantes. Obrigado a todos pela presença, espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou Túlio, sou gerente de novos negócios na Reta. A parte de inovação, PMO, também fica comigo. Então, a gente trouxe esse case justamente para poder falar um pouco como a gente tem atuado com o BIM, como é que a gente tem trago ele no momento antes da implantação do projeto para fazer estudo de construtibilidade, entender os gargalos do projeto, trazer sugestão de melhoria e uma série de outros benefícios. Então, o projeto que a gente vai falar hoje é da expansão do TJ de Minas. É uma obra que está numa das principais vias urbanas de Belo Horizonte. São 2 prédios muito robustos, onde, durante a fase de construção dos 2 prédios, o prédio central hoje existente continua em operação. E aí a gente usou de um software canadense, que ele apoiou a gente em diversos tipos de simulação de construção, justamente para a gente poder entender a melhor sequência, disposição de equipamento, qual que eram as formas de executar, e de uma forma já refletir todos esses ganhos, tanto na planilha orçamentária, que vai para a licitação do projeto, e também no planejamento, que vai servir de base para o prazo do projeto. Aí, diante disso, eu vou passar para o Fukuda, que é quem, de fato, operacionalizou todo esse estudo, que foi quem acompanhou, gerou os ganhos, e vai poder apresentar com maior detalhe para vocês. Boa tarde, pessoal. Obrigado a CEBIC pelo convite.
Então, o que é o projeto, né? A gente tem aqui a edificação existente, que vai ser mantida, e do lado, na minha direita aqui, o anexo sul e o anexo norte. O que eles são? Passar. Do ponto de vista de programa de arquitetura, a gente vê que o anexo sul ele concentra mais a parte operacional do TJ, com cartórios, área de trabalho. Eu tenho 4 subsolos só de estacionamento e mais 2 subsolos de apoio e de conexão com o prédio existente. Toda essa parte aqui em azul vai ser reformada e transplantada para o anexo norte, onde a gente tem o pleno, os plenários, onde tem as sessões e audiências e julgamentos, e 3 subsolos de estacionamento. Tudo isso com o prédio existente em operação. Esse é uma visão macro dos principais marcos do nosso cronograma. A obra está pensada em 73 meses, e notem que tem um certo paralelismo entre as duas edificações, elas têm que ser pensadas em conjunto. Só para a gente ter uma ideia dos principais quantitativos da obra, né, se a gente pegar todo o volume da obra, a gente encheria 45 piscinas olímpicas. Só de desaterro de terra que a gente vai tirar para fazer os subsolos, vão ser necessários 8.888 viagens de caminhão de terra, que dá 42 viagens por dia, durante 6 meses. Mesmo para o caminhão de concreto. Então, o impacto na vizinhança é gigantesco, né? De tráfego, a parte de aço, né? Se a gente fosse somar todo o peso de estrutura metálica que vai ser erguida por guindastes, pela grua, são 636 elefantes, 3.856 carros que a gente vai estar movimentando durante a obra, e se for juntar todo o metro linear de cabo, tubulação, a gente ligaria Belo Horizonte a Uberlândia. Então, assim, é uma obra de escala muito grande. Esse aqui é mais ou menos para onde que está indo a terra. Lá, a gente conseguiu um Botafora licenciado a 22 quilômetros em Sabará. Esse dado é importante para uma otimização que a gente trouxe. E o concreto está vindo na outra face, de Nova Lima, percorrendo uma distância de 13 quilômetros. Essa é a plataforma que a gente utilizou e trouxe os equipamentos, coisas que normalmente não são modeladas, e a gente traz de uma forma paramétrica conforme a especificação do fabricante, e a gente testa e simula a construção, como que ela vai ser. E ao todo a gente estudou mais de 160 marcos da obra, elencando pontos de atenção, por exemplo, a necessidade de remoção da rede elétrica, como que eu vou montar a minha grua parando a Avenida Afonso Pena, como que eu vou fazer a montagem para o meu prédio crescer, né? E a questão da escavação, que é uma escavação extremamente improdutiva por conta dos tirantes que eu tenho que fazer. Agora eu vou passar um vídeo, gente. Assim, eu vou falar durante o vídeo, explicando em resumo o que vai ser a obra, mas nada do que eu apresentei aqui, que eu vou apresentar, estava mapeado na licitação. Então a gente construiu esse entendimento do planejamento e do orçamento por conta desse uso da ferramenta. Então, esse é o prédio central aqui do TJ. Antes ele era o prédio da antiga Telemig, e ele foi adaptado para ser o TJ. Isso é importante porque tem algumas coisas que a gente vai remover, que eram de infraestrutura passada. Então, vou passar aqui o vídeo e vou explicar o que é a obra do Anexo Sul. A gente começa tendo que remover, fazer a demolição das infraestruturas existentes, pensar onde que vai ser o nosso canteiro, central de armação, controle de tecnologia, como que a gente vai remover as árvores com motosserra, retroescavadeira, remover a central de água fria, o tanque de diesel. Aqui a gente vai remover parte do intertravado. A gente conseguiu enxergar que o tirante, a primeira linha dessa contenção, não tinha altura, então a gente vai precisar fazer rampas. E aqui, gente, eu estou fazendo a contenção, reforçando, porque eu vou escavar 6 subsolos. Então, esse arrimo existente ele tem que ser reforçado. Então, em resumo, as atividades iniciais são essas. Aqui embaixo vocês veem o tempo, né? Então, para eu começar minha atividade de escavação, eu tenho que pensar em como que vai vir os funcionários do canteiro de obra, que está do outro lado. Então, banheiro, caminho seguro, conforme as normas. A gente mantém aqui a divisão com os carros dos desembargadores. Aqui é o canteiro. Eu faço a demolição parcial desse arrimo, já otimizo esse equipamento para fazer a fundação da cremalheira, e eu começo a minha atividade de cortina de tirantes nas 4 faces. A gente vai fazer em uma mobilização só. Aqui é onde está o meu lava-rodas e a minha rampa, um caminho seguro. E quando eu faço essa cortina, a gente aproveita para fazer a fundação da grua.
não tenho como fazer sem uma plataforma de terra as 6 estacas. E eu concreto pelo lado de fora, essa viga de equalização. Aproveito esse equipamento, faço a fundação da cremalheira, faço a fundação da grua, ou seja, eu vou pensando em otimizações do uso dos recursos. E a escavação. Vocês podem notar que a escavação é pelo centro, aqui a gente arrasa porque tem um desnível ali da engenharia, e toda a fila de caminhão vai sendo formada na rua Pirapetinga, de trás. Então a escavação vai ocorrendo pelo centro, deixando altura para os tirantes fazerem nas suas extremidades. E essa rampa, gente, vai só aumentando e dando a volta no terreno. Eu vou descer ao todo 15 metros de escavação. E no momento que eu tenho que remover essa rampa, eu tiro esse caminho seguro, eu vou ter que pensar numa circulação temporária ali de acesso a operários e remover com uma long reach toda a parte de terra. Os tirantes vão ficando ali. Aí eu removo a rede elétrica, porque eu não monto a grua sem remover a rede elétrica. Eu vou parar a Afonso Pena durante 2 fins de semana para montar uma grua de 80 metros. Essa grua vai tirar os tirantes que ficaram atrás. E eu começo a descer com a armadura, faço a minha fundação. Aqui é um radier de 6.000 metros cúbicos, é muita coisa. Eu trago alguns detalhes de execução para ficar mais claro como que eu tenho que executar esse radier. E eu vou montando ali os meus pilares metálicos. São pilares de 6 toneladas cada. Por isso que eu preciso dessa grua. E essa grua, gente, ela não encosta no prédio existente, ela já nasce a 80 metros de altura e de noite ela fica solta. Então o L-ponto do prédio, ele tem que ser desativado durante o tempo de obra. E aqui a gente vai concretando piso, concretando a laje, no caso, as paredes de concreto onde vão ficar os elevadores, concreto, faço a montagem dos pilares, tem a concretagem no interior dos pilares, e vocês vão vendo aqui que o prédio vai ganhando essa altura, né? Eu tenho que ter um acesso temporário, que o prédio ele recua, eu tenho que pensar onde que vai ficar, de fato, a cremalheira, e tudo isso, gente, foi refletido no planejamento e no orçamento que a gente fez para essa licitação. No caso, esse é um mezanino, que é mais recuado. Eu já penso quando que eu vou fazer essa escada principal e a reconformação depois do passeio. E aqui a gente adiantou, só para mostrar a cremalheira, a grua. Esses são os andares finais, porque eu vou ter que desmobilizar essa grua de novo, vou ter que parar a Avenida Afonso Pena para retirar essa grua. Está no limite, eu tenho 4 delas no país. Então aqui eu estou removendo o guindaste. Essa escada vai precisar de um manipulador telescópico por ali, o chiller, de novo, com o mesmo guindaste especial, e eu monto a passarela. E, no caso, a atividade da fachada ventilada e da esquadria, eu vou montar com um sistema de balancinho nas 4 extremidades do prédio. Então, em resumo, essas são as principais atividades que a gente estudou para construir esse entendimento da estratégia da obra. Já o outro prédio tem um certo paralelismo. Então, quando eu termino de concretar a laje do primeiro pavimento, o canteiro de obra que está aqui passa para o subsolo do outro canteiro, naquela conexão do subsolo. Então, o que é o anexo norte, né? Eu tenho que começar a adaptar, demolir esse canteiro, instalar o meu lava-rodas, preparar o meu terreno. Aqui a gente vai fazer a cortina de estacas em 2 mobilizações, porque o desnível do terreno é maior. Então, faço a minha estaca. Aproveito que eu vou concretar e já concreto o radier da minha cremalheira. E é o mesmo esquema de escavação, sempre pelo centro, deixando a altura para os tirantes conseguirem fazer o reforço. Faço a segunda mobilização, já escavo o arrimo que tem ali em cima, porque eu vou ter que concretar ele pela rua de trás. Será que eu consigo? A gente traz aqui, testa na ferramenta o momento certo que eu preciso concretar. E a rampa, gente, vai ganhando a mesma dimensão. Aqui são 3 subsolos. Depois eu vou ter que remover essa rampa, mobilizar um guindaste para tirar esses tirantes aqui, que eles fazem onde tinha a rampa, né? Eu tenho que atirantar. Então eu removo dessa posição, a gente escolheu. Faço a concretagem do radier. Aqui é um prédio mais simples, pilares de concreto. Aqui não tem estrutura metálica tão pesada igual outro prédio. Eu tenho só na arquibancada do pleno, que eu vou mostrar aqui, uma otimização. Aqui eu já começo a pensar que eu tenho um pé direito quádruplo, então eu vou montar em etapas esse cimbramento. Instalo o elevador cremalheira.
Aqui a gente viu uma restrição espacial importante para pensar quando que eu faço a conexão. Se eu esperar o prédio inteiro, eu posso danificar a fachada do prédio existente, então esse é o momento ideal da gente montar essa passarela. Faço a montagem no balcão em 2 etapas, eu vou explicar por quê, porque a gente trouxe uma economia ao projeto fazendo isso, pensando na estratégia de montagem de metálica, e eu vou terminar só depois que eu concluir a laje de cobertura. Pela Afonso Pena, ali eu consigo montar o resto da estrutura metálica, fazer a concretagem do balcão pleno, que é onde vai ter as principais seções, monto a minha cobertura metálica, eu vou precisar mobilizar de novo o guindaste para montar os chillers do ar-condicionado, aqui a gente já define a posição. Toda a parte de escadas é um sistema de talhas e Munk, que vai conseguir fazer essa montagem no interior do prédio, e eu faço a montagem da minha fachada ventilada e esquadria com o mesmo balancinho. E para coroar, a gente animou aqui um helicóptero, que é como se fosse o presidente do TJ vindo inaugurar a obra. Então, ela tem uma interface gráfica ali de programação que esses recursos conseguem ser animados também, para a gente testar. Então, gente, o que a gente conseguiu de resultado usando o BIM pensado para o planejamento nessa simulação? A gente conseguiu remover algumas restrições. A gente viu que o prazo necessário para montar a grua, tirando a rede elétrica, era 150 dias. O TJ já está atuando, antes de iniciar a obra, para passá-la para a subterrânea. Caso isso não fosse identificado nesse momento do estudo, teria um impacto na obra. Se a gente pensar o atraso de 150 dias no custo administrativo de manter a obra, eu estou falando da casa de R$ 3.550.000. Eu teria que pensar uma alternativa para não ter esse prejuízo, de mobilizar um guindaste que não estaria contemplado no orçamento, atuando nessa rua aqui na Muzambinho, que não tem rede elétrica. E eu não posso parar a rua o tempo todo, né? Então a gente considerou uma certa produtividade e esse custo adicional seria acrescido caso a gente não tivesse identificado essa restrição. A parte da escavação, se eu simplesmente adotasse o custo e a produtividade do SINAP, eu faria ela em 179 dias. Pensando as faixas de escavação, porque eu não tinha um projeto de terraplanagem e tal, fazendo, de fato, como que seria a realidade, a gente chegou numa diferença de 32 dias a mais. Ou seja, se eu tivesse ido para a obra com um cronograma mais agressivo e não real, eu estaria impactando a escavação do anexo sul em 20 dias, então seria um custo adicional de R$ 470.000, e 12 dias no norte, que seria o custo de R$ 208.000, considerando só o custo de manter ali o canteiro, o custo administrativo. E assim, a gente pensou, todo esse translado para o Botafora licenciado, o SINAP traz a questão do DMT de 2 km em ambiente urbano com uma certa velocidade ali de 19. A gente fez o estudo ali de tráfego e conseguiu chegar numa velocidade de 25, porque eu vou passar mais tempo fora da cidade e essa velocidade de diferença eu reduzo em 25% a minha necessidade de frota. Qual que é o impacto de ter 5 caminhões a menos durante os 6 meses de escavação? Considerando o custo honorário ali, o horário produtivo do SINAP, eu estou falando de R$ 1.700.000, que a gente consegue otimizar pensando a realidade da obra. A parte de otimização dos equipamentos durante a execução de atividades comuns, né? A gente fez essa estaca aqui, ao invés de fazer 3 e depois lá na frente mobilizar, essa mobilização adicional custaria R$ 180.000 para fazer isso. Então, tudo ao mesmo tempo, mesmo com arrasamento, trouxe essa economia. É a mesma coisa de otimizar para fazer a fundação da grua. Essa montagem em 2 etapas do auditório pleno no anexo norte, a gente viu que na engenharia tinha um detalhe, ele é atirantado. Então, eu não preciso ter um cimbramento especial para esperar eu montar. Se eu fizer assim, eu elimino a necessidade desse cimbramento. E qual que é o custo dele? R$ 82.000. Durante os nossos estudos no anexo sul, a gente questionou a solução de engenharia e alterou ela por conta da ligação entre pilares metálicos e a altura dos pilares, né? Se a gente pensar na ligação que antes era soldada, no meio aqui do pavimento, né? Eu tinha pilares de 12 metros.
A gente pediu para que fosse alterado para 8. E a produtividade da grua de montar esses pilares quando a ligação era soldada, eu montava 6 pilares durante o dia. Se a gente alterar para uma ligação flangeada e que o concreto vai ocultar, vai ficar concretado depois desse elemento, eu monto todos os 16 pilares no mesmo dia. Eu ganho, ao todo, 28 dias no meu planejamento fazendo isso, por conta da solução de engenharia. Fora que essa alteração de altura tem diversos ganhos para a obra, né? Eu tenho um menor ciclo de concretagem, ou seja, quem fabrica os pilares não tem que esperar 3 lajes ficarem prontas para mandar uma nova leva de pilares, né? São 2 só. Eu diminuo o período de fabricação, eu elimino a necessidade de armazenamento de pilares na obra, que eu não tenho local para armazenar, e eu não preciso locar um lote para armazenar isso, porque quem fabrica não quer segurar essa produção. Eu melhoro a logística de transporte, porque são carretas, ao invés de serem carretas especiais, que não conseguem transitar em todas as ruas de Belo Horizonte, são carretas normais agora. E todo o acabamento, porque antes eu tinha que fazer uma solda muito pesada, a dificuldade de manter o prumo ali, e depois eu teria que lixar essa solda, fazer um acabamento em loco. Agora todo o acabamento é em ambiente industrial. Então o pilar, a solução fica muito melhor. A gente notou uma oportunidade. Esse aqui é o subsolo do anexo sul. Eu fiz esses tirantes no subsolo, mas quando eu tenho a laje concretada, ela já elimina a necessidade do tirante, porque ela contém toda a cortina tirantada. Então toda essa parte de apoio, de viga, bloco de ancoragem, placas, cunha de grau que serve para fazer o torqueamento do tirante, eu consigo reaproveitar esse material. Quanto que eu preciso no anexo norte? 65 toneladas. Se eu só reaproveitar esse material que não vai ser usado, né? Qual que seria o custo de fornecimento ali que eu estou economizando na obra do norte? R$980 mil. E essa passarela que eu comentei, que se eu esperasse o prédio ficar pronto para fazer, às vezes eu teria que esperar uma nova revisão da engenharia, mandar alterar para perfis menores, e isso traria um atraso. O atraso de 1 mês nessa obra custaria R$520 mil. Então, em resumo, por que a gente tem que fazer BIM para fazer um estudo bem feito? Porque a gente remove restrições, a gente tem um planejamento muito mais acurado em relação à realidade da obra, a gente gera economias, seja de otimização dos equipamentos para outras atividades que podem ser paralelas, e a gente consegue alterar e simular cenários da engenharia como os dos pilares que a gente causou. Então, em resumo, o que a gente trouxe de benefício fazendo esse estudo, né? Se a gente considerar o valor total pela precisão das análises, ou seja, considerando as restrições que a gente removeu e adotando produtividades mais próximas à realidade, seria R$973 mil. E o valor total estimado em reduções que a gente trouxe, eliminando a necessidade de cimbramento, fazendo outras decisões que a gente trouxe, seria da casa de R$2.942 mil. Assim, é muito difícil a gente botar um valor num fato que ainda não ocorreu, né? A gente está fazendo esse exercício justamente para mostrar que não vale a pena não ter BIM, né? E o case que a gente trouxe, a gente conseguiu gerar esses resultados aí. O que é um ponto importante também para destacar, esse processo que a gente desenvolveu, esse estudo, foi justamente no término de engenharia detalhada. Então, é um projeto que está indo a mercado para licitação em breve, onde ele já vai com uma planilha orçamentária com uma acurácia muito maior, em função de ter encontrado essas diversas interferências, ter tido um planejamento mais detalhado, mais bem estudado, com os histogramas de equipamento com maior acurácia também, entendendo ali a real necessidade, fazendo os estudos de içamento, de rig, de lançamento de concreto, de estudo de frota, e também você terás mais acurácia para o planejamento. Uma vez que a obra vai ser licitada, ela reduz o risco ali de qualquer desequilíbrio econômico-financeiro que possa vir a ocorrer durante a fase de construção. Então, a gente traz o BIM para fazer esse estudo de construtibilidade, justamente para trazer mais credibilidade e confiança nos números do processo que está aí no mercado. Isso é bom para o nosso cliente e para quem está indo construir também,
porque traz mais confiança nas informações que estão sendo divulgadas ali para a execução do projeto. O case que a gente tinha para trazer era esse, muito trazendo essa parte de BIM para o estudo de construtibilidade. Uma coisa que eu sempre peço para o Fukuda é trazer os números, que eu acho que é muito relevante a gente trazer esses ganhos. A gente está falando de um estudo que não custou 10% das reduções que a gente chegou e traz muito valor para o cliente quando a gente entrega algo nesse sentido, mostrando para ele todos os pontos que a gente checou e todos os ganhos que a gente obteve com cada um deles. E aí era esse trabalho que a gente trouxe, gente. Pessoal, eu não sei se o nosso tempo se encerrou. A gente até tinha um outro case para trazer, foi o mesmo que a gente compartilhou ontem no painel do BIM Fórum, mas eu acho que é melhor a gente priorizar as discussões do que a gente falar de um case que a gente trouxe ontem. Então, eu coloco vocês à vontade. Se quiserem que a gente fale do case de ontem, a gente fala também, mas eu acho que vale a pena a gente priorizar o bate-papo aqui. Obrigado mais uma vez. Bom, parabéns, Fukuda, Túlio, Tiago, muito obrigado. Vamos, na sequência, então, agora ouvir um pouco aqui do nosso mestre Rodrigo. Está com você aí, Rodrigo. Boa tarde a todos. Em seu nome, senhor Ilzoli, cumprimento a CEBIC, parabenizo a CEBIC pelo 100º ENIC. É uma marca de muito orgulho para a construção brasileira e agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Eu vou só pedir o passador aqui, para a gente conversar um pouquinho. Agora, convenhamos, né, que depois dessa apresentação brilhante da Reta Engenharia, fica fácil para mim, né, no meu papel de presidente do BIM Fórum, dizer o quão o BIM é importante. Então, nosso papel no BIM Fórum Brasil é coordenar os esforços para a adoção do BIM. Temos feito um esforço muito grande, não sozinhos, nós fazemos isso hoje com mais de 130 empresas que são associadas, mais de 200 profissionais também associados, e muita gente, muitas entidades participando conosco, a CEBIC em especial, que é parte da história do BIM Fórum, ajudou inclusive a construir o BIM Fórum no início, é parte dessa história. Mas o caso da Reta Engenharia é o verdadeiro caso da acepção do que a gente pensa, onde o BIM pode chegar, e o Cláudio foi muito feliz quando ele falou no início da apresentação dele, que o BIM era sempre visto como a modelagem. E a modelagem, na verdade, é a parte mais simples do processo BIM, e não é o objetivo dela. O que eu vou tentar trazer para vocês aqui nessa reflexão de hoje é justamente o que a Reta já mostrou, o benefício que o BIM traz para a tomada de decisão para o negócio da construção. Só que, infelizmente, né, a Reta está num patamar muito acima da adoção do BIM quando a gente fala em escala nacional. E ontem, ainda no painel da Comate, eu disse, né, que o nosso desafio no BIM Fórum é apoiar o Brasil para fazer a implantação no país. Se todos vocês e a Reta sabem o quanto, né, a jornada para a gente implantar BIM numa empresa, não é fácil implantar BIM numa empresa, que dirá num país. Então, esse é o nosso desafio. E a gente olha para esses números, não se prendam exatamente nos valores, mas a gente consegue ver que o CAD ainda é a realidade para a nossa engenharia. Nós já temos hoje um número relativamente bom de uso de tecnologias para a fase de projeto, tecnologias mais específicas, mas quando a gente passa ali para coordenação, orçamento, gestão digital, aí os casos ainda não são tão representativos quanto a gente gostaria que fosse. E, curiosamente, esse aqui é um estudo da Falcone, uma das maiores consultoras de construção do Brasil, que estudou aí mais de 500 empreendimentos, e no estudo da Falcone mostra que pelo menos 65% dos empreendimentos têm acréscimo de custo em relação ao orçado, por diversas causas. E 85% delas têm acréscimo de prazo. Então, quanto custa a mais para um negócio da construção civil, esses custos além daquilo que a gente tinha orçado inicialmente? Quando se fala de uma licitação pública, muitas vezes pode ser o limiar entre eu ter resultado no meu empreendimento ou não ter. E o tempo no prazo, também, tempo é dinheiro, né? E no caso de uma construção, o Lucas foi muito contundente, mostrando o quanto
que um estudo de BIM apropriado pode salvar de recursos financeiros. Mas o que eu vou refletir um pouco é onde que estão esses custos, aonde que está esse gap. Então vejam que o projeto que aparece nessa barrinha aqui, falhas, deficiências no projeto, muitas vezes responsável por cerca de 13% do aumento de custo, ineficiências nos quantitativos, no planejamento, no orçamento por 30%, e o que acaba levando para a obra a tomada de decisão tardia, porque ela deveria ter sido tomada, aprimorada, ajustada antes, e esse sobrecusto que vai para a obra, com desperdício de materiais, com perda de tempo, com absenteísmo e uma série de outras razões, acaba aumentando, né, um tanto esse custo. São as principais razões desse aumento de custo. Quando a gente fala do aumento de prazo, o racional é parecido. Então, nós estamos falando basicamente de problemas no projeto, problemas no planejamento e orçamento, que levam a problemas de execução. E é justamente isso que o BIM veio para resolver. Através, claro, da digitalização daquilo que era um projeto, né, a gente consegue, ao adotar o BIM, mudar essa curva. Então, o nosso desafio, e eu tenho aqui vários chapéus que eu represento, né, o papel do BIM Fórum Brasil, o papel que eu exerci e ainda exerço junto ao projeto Construa Brasil, que é um projeto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, meu próprio papel na empresa, dentro da AutoQI, a gente trabalha para subir essa curva. Ou seja, o nosso desafio é trabalhar de forma coordenada para cada vez menos termos o CAD como a grande ferramenta de referência, termos mais uso de tecnologias adequadas para a fase de projeto, de coordenação e, especialmente, eu diria, para o orçamento e para a gestão. Porque é aqui que estão os verdadeiros ganhos. Então, refletindo sobre isso, né, como que a gente poderia, e por que o BIM, né, a Reta já mostrou isso, então acho até que eu posso passar mais rápido nesse sentido, mas hoje a gente dispõe de muitas formas de fazer modelagens com muito mais produtividade. Hoje, pela manhã, eu escutei num outro evento, né, o caso da CDHU, que está lá, né, faz muitos edifícios aqui em São Paulo, um dos maiores orçamentos de construção do Brasil, que faz muita obra em alvenaria estrutural. E, para modelar, às vezes, a alvenaria estrutural, tem que sair modelando tijolinho por tijolinho, dependendo do software que se utiliza. E aí, um dos palestrantes ainda disse, a gente tem que cuidar para não se tornar um pedreiro digital. Né? Ficar modelando bloquinho no computador, igual estava modelando, construindo na obra. Então, hoje, nós temos tecnologia para fazer isso melhor, mas o grande ponto é que o BIM traz a possibilidade da gente ter uma governança muito melhor das alterações. A Reta mostrou isso de maneira muito clara. O projeto estava modelado. A ferramenta que eles usaram para fazer a gestão do planejamento, de montagem, da logística, certamente ajudou eles a tomar decisões de sistemas, de sequência, de orçamento, de materiais, de N coisas, que deu, inclusive, informação para a governança. É importante a gente não esquecer que, quando a gente fala de BIM, nós não podemos nos afastar das normas técnicas. Então, a gente tem que olhar também para que BIM é parte de um fluxo de projeto que tem que seguir normatização, que tem que respeitar as especificações. Mas aqui, eu coloquei alguns itens em vermelho, porque eles são desafios. Enquanto que o BIM nos ajuda muito a resolver erros de projeto por falta de compatibilização, quer dizer, a gente descobre isso fazendo as tais das análises de clash detection, né? E a gente, com isso, diminui uma série de equívocos. A gente também traz a resolução dos problemas de projeto para antes, fazendo com que, durante a execução da obra, espero, né, que a gente precise ter menos revisões de projeto, ou seja, a gente faz as revisões de projeto durante a fase de coordenação, e, por consequência, a gente reduz a chance de construir coisas desatualizadas, que é uma coisa muito comum. Quem trabalha com construção sabe. O processo tradicional, quando a gente construiu uma prancha velha. E isso o BIM ajuda a reduzir. Só que nós temos um desafio ainda, que o processo de BIM, quando ele não é bem coordenado, ele gera uma quantidade absurda dos clashes. E eu, como venho da indústria de software, costumo dizer que BIM, isso é um problema, é um bug no processo de planejamento de projeto, que a Reta mostrou que pode ser resolvido. Então, nós temos uma série de razões, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente não atrasar, mas o ponto principal são os benefícios que o BIM pode trazer exatamente no orçamento e no planejamento. A gente precisa perceber isso,
transformar o BIM, que a gente conhece, né, como Building Information Modeling, então fala muito da modelagem da informação da construção, mas o BIM, na verdade, é Business Information Management. Ou seja, nós estamos falando de gerenciar o negócio da construção através da informação. Isso é BIM, através da aplicação do BIM no orçamento e no planejamento. E depois, resolver, naturalmente, os desafios de execução, que aí vai para a obra as coisas de um jeito mais muito bem resolvidas. E esse gráfico aqui, ele foi provado, na verdade, pela Reta. Então, nós temos duas curvas. No lado esquerdo, né, no eixo das ordenadas, nós temos o percentual de impacto do retorno do investimento. O verdinho é, usualmente, o uso da tecnologia nas fases de projeto. Quem que é beneficiado, né, quanto que a gente se beneficia do BIM pela fase de projeto, mas o roxinho é o retorno do investimento. Então, vejam, o uso da tecnologia por fase de construção vai mostrando que quanto mais avançada a fase, o benefício, o retorno do investimento, ele acontece exatamente no orçamento, no planejamento e na construção. É bom o BIM para o projeto, mas ele é muito melhor para a construção. Então, a Reta mostrou isso. E nós, no BIM Forum, estamos trabalhando, temos um desafio muito grande, e aí, né, como eu disse, o nosso desafio é ajudar o país nessa jornada de implementação. O grande problema do Brasil são os números, né? Deixa eu ver se aqui aparece, para mim não estou vendo aqui, agora sim. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala que nós temos que implementar BIM no governo, tem centenas de entes federais, mais de 5 mil municípios, dezenas de milhares de empresas construtoras incorporadoras, 300 mil profissionais de engenharia e arquitetura, mais um outro tanto, empresas de projeto, universidades. Então, como que a gente atua nisso? Como que a gente movimenta uma cadeia inteira de pessoas, entidades, empresas, profissionais para fazer a adoção do BIM? Eles precisam perceber esse valor, que eu tenho certeza que a Reta já não tem mais dúvidas. Aliás, a Reta mostrou com números que eu gostei muito, Tiago, quando você disse, né, me corrija se eu estiver errado, vocês investiram cerca de 10% do retorno que vocês tiveram, não foi isso? Ou seja, o ROI da utilização do BIM é muito grande. Então, aquele gráfico anterior mostra exatamente onde está o retorno do investimento, e eles comprovaram. E aí, eu só vou passar muito rápido, mas nós estamos atuando no BIM Forum com projetos, nós temos aí um portfólio de cerca de 28 projetos, boa parte deles já em andamento, alguns que a gente chama de projetos estratégicos, não vou passar por eles, tá? Não é o objetivo aqui, outros na camada tática e alguns na camada operacional, mas eu vou destacar, aí sim, uns poucos. O primeiro deles que a gente quer, e aqui eu já vou convidar a Reta, tá? Vocês já estão convidados para participar desse estudo que nós estamos fazendo, é justamente definir, ajudar a medir o retorno do investimento do BIM. Porque, para vocês que são empresários da construção civil, e a CEBIC representa exatamente os empresários da construção civil, nós precisamos ainda sensibilizar o empresário, não vocês que estão aqui, mas pensemos no grande volume de empresas que o BIM realmente é para ser utilizado e que ele é transformador para o negócio. Então, como que a gente mostra isso? A gente está fazendo um estudo, participando de um estudo internacional, junto com a Build Smart International, que é a entidade máxima que fala sobre BIM ao redor do mundo. Nós somos um capítulo brasileiro da Build Smart. E o nosso chapter brasileiro, o BIM Forum Brasil, junto com o chapter dos Estados Unidos e de Portugal, a gente está iniciando um trabalho de estimativa do uso do retorno do investimento através de KPIs e metodologias que nos ajudem a provar que o BIM realmente dá esse retorno, que a Reta já não tem mais dúvida. Então, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, quem sabe, em breve, quem sabe até no próximo ENIC a gente já consegue trazer resultados. Nós também estamos com um projeto dentro dos 28, que a gente entende como importante, que é sensibilizar as empresas e os empresários para colocar o BIM no seu planejamento estratégico. BIM não é mais, como disse, né, o Tiago, não é mais uma dúvida, ele é uma realidade, é uma certeza de que a gente precisa colocar. Só que é uma jornada que precisa ser cumprida.
as empresas com seus diferentes portes, diferentes usos e desafios precisam planejar a adoção, a implementação do BIM. E a gente tem um projeto para orientar, inclusive, a construção, né, as empresas a desenvolver seus planejamentos estratégicos considerando o BIM. E, por fim, porque esse painel aqui fala do BIM com sustentabilidade. E eu não posso deixar de dizer que eu acredito que todos vocês já estão sentindo o impacto da mão de obra no custo de construção. Se esse impacto hoje, né, estudos já mostram que há 10 anos atrás o impacto, o percentual do custo da mão de obra na construção já é maior hoje, que dirá daqui a 10 anos, quando a gente vai ter menos mão de obra disponível. Se nós não industrializarmos a nossa construção, se nós não criarmos políticas públicas, estratégias de governo, de entidades que a gente construa esse processo de industrialização, nós estaremos com problemas em breve. Nós teremos, sim, um apagão de mão de obra, de execução, podemos ter apagão de mão de obra de engenharia, isso já está acontecendo, isso já é uma preocupação que a gente tem hoje, a gente vê cada vez menos estudantes fazendo curso de engenharia, e nós temos que trabalhar isso, temos que discutir isso, e aqui eu faço esse convite para a CEBIC, nós temos que puxar esse assunto juntos, como que a gente acelera isso, junto com toda a cadeia da construção. Isso, sim, a gente entende que é o que a gente pode fazer. O BIM, como diz o nome do painel, é o caminho para a sustentabilidade. É o uso da tecnologia a serviço da digitalização, usar a informação para a tomada de decisão de negócio, que vai reduzir o prazo, reduzir os materiais empregados, vai aumentar a eficiência, diminuir o custo das construções, os impactos ambientais e, por consequência, contribui para a sustentabilidade. É isso, o tempo esgotou, então agradeço aqui pelo tempo e atenção de vocês. Bom, nós temos mais 9 minutos para finalizar. Então, eu vou pedir ao Cláudio que faça os comentários deles, referente tanto à exposição da reta como às colocações e à apresentação do Rodrigo. E se depois, talvez a gente tenha aí espaço para 1 ou 2 perguntas no máximo. Então, aqueles que quiserem fazer as perguntas, eu peço que se identifiquem e receberão aí o microfone. Certamente teremos muito mais de 2 pessoas interessadas em perguntar, mas o nosso espaço de tempo também é reduzido, nós temos outro painel na sequência. Então, está com você, Cláudio. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nesse painel. Obrigado, Wilson, parabéns, tanto à Reta quanto ao BIM Fórum, realmente é fantástico o trabalho que a Reta está fazendo, e o comentário ele vai quase como um questionamento para os dois, né? Uma das coisas mais difíceis para a gente que trabalha com BIM são os prestadores de serviços, os parceiros, né? A gente consegue internalizar, muitas vezes, dentro da empresa até um determinado nível, mas determinadas especialidades, como instalações especiais, como projeto estrutural, realmente são parceiros estratégicos que vêm a se agregar no time de projeto. Antigamente, eram as facilidades e as dificuldades. Antigamente, a gente fazia a obra com 8 pranchas de projeto e do sanitário, o esquemático do elétrico, estrutural, pilar, viga e laje, que se repetia, e era, né, e era isso aí, né? A planta de obra e o engenharia para a obra. Hoje em dia, tu tem 20, 22, 25 especialidades, a norma de desempenho te colocou mais. Estou vendo o Lonzetti ali, projeto de impermeabilização, projeto de acústica, de térmica, simulações que tem que entrar, vai certificar o empreendimento, aí vai começar a entrar termoenergético e outras coisas. E tudo isso, de uma forma ou outra, o BIM nos ajuda muito a testar essas diferentes simulações que antigamente ficava dentro de um Energy Plus, hoje tu já consegue também simular dentro do BIM. Então,
Como vocês estão tratando isso dentro da Reta, essa questão de formação de equipe e formação de parceiros, porque realmente está difícil de arranjar bons projetistas, e bons projetistas que atentem ao bom uso do BIM é mais difícil ainda, né? E aí, para o BIM Fórum, uma provocação, um bom briefing vai te ajudar demais num bom projeto. E cada empresa tem a sua metodologia de planejar o empreendimento, executar o empreendimento e orçar o empreendimento. Então, dependendo do grau de detalhamento que a gente quer no orçamento, se o BIM não vier lá com o ido sanitário, com todas as conexões e comprimento de barras e a metodologia da empresa lá dentro, vai ser muito difícil depois de a gente internalizar da forma correta como tem que ser. E os nossos estudantes de engenharia, assim como em todas as demais áreas do empreendimento, eu brinco que o cara sai da engenharia sem saber fazer nada, né? Ele sabe tudo menos fazer o que ele vai fazer depois no mercado. Eu acho que isso é no Brasil inteiro, é uma tristeza. Então, as empresas têm que fazer a sua academia, e aí os Sinduscons têm que fazer os seus fóruns de capacitação, os seus BIM fóruns, etc. Então, como o BIM Fórum está trabalhando, se é que está trabalhando com as universidades, e se tem dentro do espectro de vocês o auxílio às empresas que estão se capacitando nisso, a criação de briefings, a capacitação de equipes para poder falar. Então, resumindo, né, a formação de equipe, parceiros e até que nível vocês internalizam na Reta, e aí a provocação para o BIM Fórum falar um pouquinho de como é que está trabalhando com a cadeia. E vamos começar aqui pela Reta. Eu já peço que, ao encerrar sua resposta aí, você já faça também suas considerações finais, porque talvez a gente não vai ter, infelizmente, tempo para o debate aqui. Combinado, doutor Ilso. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Ela é realmente importante, mas, fundamentalmente, primeiro é a gente acreditar na importância do modelo BIM de gestão. E a gente acreditou nisso já faz alguns anos, final de 17, 18, e a partir daí a gente começou a pensar na estrutura. Pensamos na estrutura, trouxemos um BIM Manager, o Fukuda está comigo nessa jornada praticamente desde o início, e depois a gente veio estruturando a equipe, e a gente partiu do seguinte pressuposto: eu vou começar pequeno, eu vou começar em projetos menos complexos, para que eu crie uma cultura de valorização do BIM dentro da empresa. E a gente começou assim, em projetos com menos disciplinas, até que isso viesse tomando corpo dentro da empresa e a gente começasse a ficar realmente apaixonado pelo negócio. Então, se tem uma recomendação nesse aspecto, comece em projetos menos complexos, até que isso tome tração e, aos poucos, você vai trazendo parceiros para as disciplinas que são de muito detalhe. Se você começa num projeto dessa natureza, um projeto, por exemplo, igual esse do TJ, você vai desistir no meio do caminho. Então, é importante que a gente escolha o projeto adequado para iniciar essa jornada e, aos poucos, a gente vai identificando os principais parceiros. Mas, fundamentalmente, cria uma cultura de remoção de restrição, porque tudo na empresa que você vai adotar tem sempre uma restrição. Ah, qual que é essa restrição? Não, então vamos trabalhar para remover ela, para que não tenha desculpa dentro da empresa para você implementar. Então, assim, se tem algo que é muito importante, na minha visão, comece pequeno e crie uma cultura apaixonada pelo aquilo que você está querendo trazer. Não tem muito segredo além disso, não. Então, acho que foi a nossa jornada. Hoje a gente consegue trabalhar em projetos tão complexos quanto esse, mas a gente começou fundamentalmente com um canal que era uma obra muito grande, mas tinha poucas disciplinas. A gente conseguiu modelar o canal, porque o canal era 2D, a gente conseguiu fazer o 4D, conseguiu fazer o 5D e a gestão de obra, porque era uma obra muito simples do ponto de vista de geometria e disciplinas. E depois disso a coisa foi criando corpo e a gente conseguiu chegar no nível que a gente chegou hoje. Então, se eu tenho uma sugestão, as sugestões são essas. Já indo para os agradecimentos aqui, para as considerações, eu acho que é uma jornada muito importante. Hoje está muito mais fácil do que foi alguns anos atrás. Tem muita ferramenta, as pessoas sempre me perguntam, mas qual que é a melhor? Cara, não é ferramenta o problema. Hoje a gente tem excelentes ferramentas no mercado, umas melhores para 4D, outras melhores para 5D, outras melhores para sustentabilidade, mas mais do que isso, a cultura empresarial precisa ser voltada em favor da inovação e em favor do bem. É muito mais relevante do que a ferramenta em si. Então, eu acho que é sobre isso. E sobre a formação de pessoal, eu sei que essa pergunta não foi direcionada a gente resolveu encampar parcerias com diversas universidades.
O Túlio tem liderado esse processo lá dentro da Reta, a gente tem parcerias formatadas com 4 universidades, porque a gente precisa trazer paixão para isso, porque a gente está perdendo os engenheiros para vários outros mercados, e a gente resolveu fazer essa iniciativa pela própria empresa, e, evidentemente, a gente faz isso também dentro das entidades de classe. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Aqueles que precisarem, quiserem conversar num outro fórum, a gente está à disposição. Essa turma aqui é muito especialista nisso, conhecem isso com profundidade e conseguiu fazer com que a empresa se apaixonasse pelo tema, e hoje a gente percebe o valor disso no dia a dia da empresa. Então, é isso, estamos sempre à disposição, é sempre um prazer e uma alegria, de certo modo, contribuir para a evolução do BIM no Brasil. Contem com a gente sempre. Um grande abraço e obrigado mais uma vez. Obrigado, Tiago. Você quer fazer algum comentário? Túlio, Fukuda, seja bem breve, por gentileza. Bem breve mesmo, porque essa questão da capacitação é muito importante. Eu ouvi, a gente leva isso nas universidades para despertar o interesse, e teve um BIM Fórum que eu lembro que eu ouvi, que a gente tem que educar os educadores. Hoje, das 4 universidades que a gente tem parceria, uma só tem BIM na grade curricular. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar justamente para ter uma formação mais efetiva. Fukuda. Ok. Rodrigo. Vou tentar responder aqui em 45 segundos. Cláudio, nós temos, como eu disse, o nosso desafio é ajudar o Brasil a implantar BIM em todas aquelas frentes. Nas universidades, nós temos um projeto via Construa Brasil, que é o projeto das células BIM. Já definimos a metodologia, temos já 2 células implantadas na Federal do Paraná e de Pernambuco, que são exemplos e modelos que devem ser seguidos para justamente atualizar as grades curriculares com metodologia, com todo o processo definido. O trabalho agora é levar isso para as universidades. Já tem outras 30 que estão tentando, né? E tem que levar isso. Mas o nosso portfólio de projetos de quase 30 ações que a gente está fazendo, então vou tentar destacar muito rapidamente poucas. Primeiro, uma matriz de papéis e competências para ajudar os profissionais a entenderem quais são os papéis BIM e quais são os novos desafios que eles têm que ter. Porque se nas universidades a gente atua para formar os engenheiros novos, aqueles que virão para o mercado, nós temos centenas de milhares de engenheiros e arquitetos que já estão no mercado e não sabem direito o que é BIM. Então, nós estamos trabalhando com o CAL, BR com as unidades, estamos trabalhando com o CONFEA e com os CREAS para criar projetos de desenvolvimento dos profissionais que estão no mercado. Então, isso, uma matriz de competências, é uma das ações que a gente está fazendo. Um dos próximos projetos que nós vamos fazer é um guia de coordenação de projetos, porque o projetista que vem do background de CAD, ele é acostumado a trabalhar sozinho. E em BIM não é possível trabalhar sozinho, a gente tem que trabalhar de forma cooperada, com colaboração. E o mindset é diferente, o processo é diferente. Isso tem que atualizar a mentalidade do engenheiro de projeto. Estamos fazendo um guia para a coordenação de projetos. E, por fim, tem que ajudar as empresas a implantar esse BIM. E hoje, as empresas que estão fazendo, muitas delas dependem de consultoria. Nós vamos desenvolver um outro trabalho, que é um framework de implantação, que é uma espécie de um algoritmo, que ajudará as empresas a fazer isso com menos esforço, menos custo de consultoria e mais autonomia. Daria para falar 1 hora sobre esse assunto, mas aí paramos por aqui, mas a gente está trabalhando, Cláudio. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio, por estar conosco aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado à Reta Engenharia. Agradeço a vocês pela presença. Me desculpa aí por nós não termos sobrado aqui o espaço de tempo maior para a gente discutir. E quero, para finalizar aqui, reforçar a todos vocês o convite para que acompanhem os painéis da COIC. Nós teremos amanhã um painel onde nós vamos tratar de gestão hídrica e cidades resilientes, isso em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, a CMA. E, na sexta-feira, nós teremos 2 painéis com temas muito ligados também a esse tema. Um primeiro é a inteligência artificial e como ela pode acelerar a formação da engenharia. Em outro painel, nós vamos tratar de equipamentos não tripulados. Estamos trazendo aí cases de serviços, principalmente da área de infraestrutura,
utilizando grandes equipamentos operados à distância. Então, muito obrigado a vocês e até os próximos painéis aí da COEC. Obrigado.